pessoal está demorando para entrar, já estão em final de ano, já estão tendo férias antecipada. Uhum. Boa noite, Samuara. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estava com o microfone desligado, né? Tudo certo para apresentar hoje, Elaine e Samuara? Eu sim. Sim. Só que você consegue daí passar para mim que eu não. Passo sim. Deixa, então já deixar. Pode deixar. O meu eu já estou aqui pronto. Pode começar? Eu também quero apresentar logo. Então, estou ansiosa! Meu menino veio aqui. Amanhã sim que vou ir para apresentar. Quantas pessoas tem para apresentar hoje? Hoje são você, o Fernando, a Jaqueline, o Leandro, o Marcos, a Marina, a Natália e Samuara. Então são 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. São 8 pessoas. Dá tempo de todo mundo apresentar? Dá, porque hoje a reunião é mais curtinha. Ah, tá. Hoje não tem tanta coisa. Na verdade, só tem duas atividades. Duas meio que atividades para vocês fazerem um pouquinho. Antes da apresentação. Na verdade, eu vou começar aqui, dar uma introdução, daí eu já deixo o tempo daí para vocês. Tá. Deixa eu dar uma organizada enquanto isso. Enquanto o pessoal chega, só. Boa noite, Marcos, tudo bem? O pessoal não sabe de curso online para fazer EAD? Oi? Curso para fazer EAD, vocês não sabem? Precisamos fazer umas horas. Boa noite, Natália. Marcos, Natália, tudo certo para apresentar? Sim. Tá. Boa noite, ok, professora? Tá. Espera mais um minutinho, ver se mais alguém entra, a gente já inicia, tá? Boa noite, Maria Paula, tudo bem? Boa noite, tudo e você? Tudo bem. Boa noite, Marilete. Boa noite a todos. Boa noite. Vou sentir falta desse. Boa noite, pessoal. Boa noite. Já estou sentindo falta. A gente já acostuma, né? Acostuma, né? Passou rápido, né?
Nossa última reunião hoje. Então, pessoal, acho que eu vou iniciar aqui a nossa reunião de hoje. Então, nossa última reunião, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre feedback e compartilhamento. Então essa reunião ela é mais curtinha, mais destinada aí para a apresentação das implementações, né? Então, por isso que um número maior de pessoas ficou para apresentar hoje. Então, aqui, ó, nosso roteiro, né, nosso cronograma da terceira jornada. Então, chegamos ao fim dessa terceira jornada, nossa última reunião. Aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos um acolhimento breve, o check-out lá. Lembro que na primeira reunião de acolhimento nós tivemos check-in, então hoje faremos um formulário do check-out. Aí já vamos dar início ao compartilhamento aí de quem precisa apresentar hoje. Tá. Aí um agradecimentozinho para concluir. Então, como acolhimento, eu vou compartilhar, só que eu não sei se vai dar certo. Opa, eu vou compartilhar aqui para vocês o link desse Mentimeter. Aí ele já tá as 3 questões ali, vocês podem escrever. Vocês podem escrever, tá? Entrem lá, escrevam respondendo as questões. Que daí eu vou compartilhar aqui na tela o resultado, as respostas aí de vocês. Daí a gente responde lá naquela página. Isso. Embaixo, você abre como é que Isso, né? Tem uma abinha, né, que você consegue escrever. Ah, tá. Entendi. Aí eu vou vendo aqui os resultados e vou lendo para vocês. Não aparece, não, é anônimo, tá? Não aparece quem escreveu o quê. Já vi que vocês estão escrevendo ali. Só tenho que ver se como eu deixo maior para eu conseguir ler. Não, consigo.
Aí depois eu tiro um print e coloco lá no Class, tá? A segunda tela demora a aparecer mesmo, Graça? É esse que é o problema, por isso que eu deixei todas as perguntas na primeira tela, para vocês responderem tudo ali na primeira. Eu não sei o que aconteceu, porque ela está demorando para abrir. Quando eu fui testar, aconteceu a mesma coisa. Deixa eu entrar novamente aqui. Eu vi que vocês estão colocando. Opa. Não vai abrir a próxima, então? Não vai abrir a próxima. Eu achei que era só para mim, por isso que eu quis testar aqui com vocês. Aí, na dúvida, eu deixei todas as perguntas em uma só. Mas você recebeu de quem fez? Recebi, tô vendo aqui, tô vendo o resultado. Depois eu tiro um print e deixo lá para vocês, tá? Pode fechar depois que responde? Pode fechar sim. Beleza. A segunda tela não abre. Eu tenho. O que aconteceu? Eu fiz todas as telas e ela não abriu. Aí agora nós temos. Eu vou tirar um print lá dos resultados e vou deixar lá no Class para vocês, tá? Aqui nós temos agora o nosso check-out. Né? Então, nós fizemos na primeira reunião o check-in e agora temos o check-out. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês fazerem, responderem esse formulário. Só deixa eu achar onde está aqui minha aba. Vou compartilhar aqui no chat. Aí vocês podem responder também esse formulário. A jornada eu participei de 2 jornadas, eu coloco 2 ou a última que é do ano, que é a terceira? A terceira.
Eu não lembro qual é a turma. Turma F. Então, eu terminei, né? Não? As 3, eu terminei ali as 3, só que antes eu estava tentando enviar somente a primeira pergunta. E agora a mensagem que apareceu aqui, ó, foi que já votaste nesta pergunta. Então, Ah, lá. o relato não foi assim todo completo. Ah, tá. Não tem problema. Aí depois eu vejo ali o que vocês escreveram e tiro um print da tela. Vamos fazendo um joinha quem já terminou aqui o checkout. Natália. O link, vou enviar.
Pronto. Não tá indo, O Grazi? formulário? É, Alguém conseguiu enviar? quer ver, ó? Essa pergunta exige uma resposta por linha. Mas é uma... Ah, tá. Talvez você deixou de marcar alguma. Isso. Agora vai. Quando deixa de marcar, que às vezes É, aperta e não aparece ali, né? Não marca, aí bem isso. não deu e... Então, pessoal, agora nós vamos para o compartilhamento, né? Então, vamos relatar o que produzimos nessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias vivenciadas com os estudantes. Este é um momento para observarmos o compartilhamento das práticas e, a partir dessas experiências, repensarmos as nossas, pensando como poderíamos inovar em sala de aula. Aqui algumas orientações, né, que a gente já viu na semana passada. Então, você terá de 5 a 8 minutos para fazer a sua apresentação, respeite o tempo, apresente aos colegas de formação seu relato de implementação. Todos os comentários e contribuições para os relatos serão feitos, na verdade, aqui no Jamboard, né, que será compartilhado com toda a turma no Classroom. Assim, você poderá acolher sugestões feitas à sua prática, bem como criar novas práticas a partir das experiências dos colegas. Então, eu vou compartilhar aqui no chat aquele mesmo link do Jamboard, que vocês já começaram a colocar o feedback para os colegas que já apresentaram. Aí vocês acham o nome dos colegas que vão apresentar hoje, de quem estará apresentando hoje, vocês acham lá o nome e vão colocando, dando feedback para os colegas que estão apresentando. Deixa eu colar aqui. Então, tá ali. Então, ó, a Valdislaine, que já foi, né? Adriano, Maria Paula, vai apertando lá na setinha até vocês acharem os colegas que vão apresentar hoje, tá? Marilete apresentou, então começa ali na Elaine. Não sei se a Elaine quer começar, Elaine. Quem que quer iniciar? O compartilhamento. Posso ser eu, prof? Fernando? Então vai lá, Fernando. Tranquilo. Só abrir o meu material aqui e compartilhar, só um momentinho. Todos veem minha tela? Sim. Sim? Aqui os dados da turma que eu apliquei. Até é uma iniciativa que eu já apresentei alguns tópicos aqui em aulas anteriores, tá? É um tópico de utilização de sala de aula invertida e de aprendizagem orientada a projetos. Então, o objetivo geral, né, é fazer com que os alunos entreguem um sistema funcional que operacionaliza as 4 tarefas básicas de um banco de dados.
Então, basicamente, eles vão partir de um roteiro que é disponibilizado, né, sem nada instalado no computador, nenhuma ferramenta, e eles vão ter condições de fazer isso do zero, né, vão ter condições de percorrer esse roteiro como se eles estivessem utilizando a primeira vez, ou se alguém, né, em uma situação profissional, solicitasse que eles criassem isso sem nenhum recurso prévio instalado. Tá? Então, esse é o objetivo geral. Aí tem ali alguns objetivos específicos, né, que são específicos da matéria mesmo, tá? E além de manipular banco de dados, né, eles vão precisar manipular também linguagens de programação, ferramentas específicas do curso de informática para qual esse roteiro é desenhado. Então, mas o objetivo geral é isso, né, que eles entendam, por exemplo, como levantar uma aplicação computacional do zero, seguindo um roteiro, né, baixando as ferramentas da internet, conectando uma a outra, né, e ao final que eles possam observar o funcionamento do sistema apenas, né, seguindo o roteiro, ou então com eventuais percalços ali no caminho, que eles saibam onde fazer as alterações necessárias para que o sistema funcione corretamente. Aí esse é o nome do conteúdo dentro da matéria, né? A matéria dentro do conteúdo do curso de informática é a matéria de banco de dados. O guia aqui nosso, né, de estratégia é a sala de aula invertida, né, que ela encaixa muito bem com o público do subsequente, porque os cursos subsequentes, eles são, de uma forma assim, bastante eminente, né, são instrumentais, são práticos. Então, a sala de aula invertida, ela proporciona, né, que o aluno, ele possa ter a iniciativa, né, de ser o protagonista do seu roteiro de conhecimentos. É claro que, né, durante a execução a gente faz intervenções, mas é o que mais, uma das metodologias ativas que mais se aproxima do ambiente profissional, porque o aluno, ele vai usar um material de apoio e ele mesmo, né, vai ter condições, por exemplo, de dizer até onde ele conseguiu ir, ou apontar dificuldades, tá? Isso não livra a gente de fazer acompanhamento, tá? Então, o roteiro, ele é desenhado para que, caso o aluno bata na trave em algum ponto, a gente possa observar onde ele bateu na trave, o que está pegando, né? Qual que é a dificuldade dele, possa dar dicas para que ele possa prosseguir por si mesmo, mas o guia aqui é o uso da sala de aula invertida, e a justificativa é porque se aproxima bastante do ambiente real, profissional, né, que o curso técnico de informática quer aproximar, né, do dia a dia do aluno. A descrição da turma é uma turma de segundo semestre, né, o curso técnico de informática, nesse formato que é ofertado aqui no Colégio Estadual do Paraná, que é onde eu dou aula, ele é de 1 ano e meio, né, são 3 semestres. O pessoal que está ali no intermediário, está no segundo semestre do curso subsequente. Aí ali embaixo tem uma descrição resumida, mas basicamente é o que eu já falei aqui, né? A gente vai utilizar um roteiro para integrar um programa de internet, né, uma aplicação web, com um programa de banco de dados, e o aluno vai poder realizar rotinas básicas de tratamento de dados dentro do banco. Aí o encaminhamento, ele é bastante simples, né? Ele não tem muitos segredos, né, para utilizar nesse formato aqui a sala de aula invertida. Primeiramente é disponibilizado o roteiro, tá? Daí no roteiro tem orientações lá sobre tempo, quais ferramentas baixar, como fazer a instalação, que tipo de problemas eles podem encontrar, né? Como eles podem sanar dúvidas. Então, esse roteiro eu vou sempre reciclando ele a cada semestre, porque conforme os alunos vão apresentando novas dúvidas, né, conforme vai mudando também o tipo de tecnologia, as versões, né, vão acontecendo novos problemas, eu vou atualizando esse roteiro aí com esse feedback que eu vou tendo durante o acompanhamento das atividades. Depois disso, a gente aguarda o tempo estimado, né, para a leitura e para a implementação. Enquanto eles vão desenvolvendo, eu vou atendendo dúvidas, tá? Ali é um tempo mais ou menos de 3 a 4 aulas para ser realizado. Então, termina uma aula, né, passa para a próxima e tal, a gente vai listando os problemas. Às vezes eu abro uma planilha lá no Drive para que eles mesmos vão entrando e cadastrando lá, eu vou atendendo pela ordem, ou às vezes vou atendendo ao vivo mesmo as dúvidas. Depende muito do tamanho da turma, né? Nesse caso aqui, como é uma turma que já está um pouco reduzida,
não foi necessário fazer cadastramento de dúvidas, né? Deu para atender ao vivo as dúvidas deles mesmo durante a implementação. Depois vem a parte de compartilhamento de estratégias, de solução de problemas. Eu deixo eles trocarem informação entre si durante a atividade, não é nenhum problema, né? Eles trocarem trocarem informação entre si. Na verdade, eu até incentivo isso, porque nas áreas relacionadas às ciências exatas, a gente sabe que tem uma cultura, assim, né? Eu não sei se não é próprio, né? Da área de exatas, das pessoas serem mais retraídas, né? Então, é uma qualidade hoje, né, no mercado de trabalho, que o profissional, ele não ser somente comunicativo, mas também que ele saiba compartilhar, né, conhecimento, saiba, por exemplo, abrir uma página numa wiki, dividir conhecimento com os colegas, né, dizer, achei uma solução boa aqui, né, e comunicar com os outros. Então, eu incentivo que eles façam isso durante essa atividade. O acompanhamento de registro de progresso do aluno é feito no próprio Classroom, né, no tópico da atividade lá, eles podem fazer entregas parciais para que eu possa observar o que eles estão fazendo. O combinado é que ao final de cada aula eles entreguem exatamente como está. Mesmo que eles não tenham terminado, eles entregam e eu vejo até onde eles foram, né, e faço ali os comentários necessários. Daí, por último, vem a eventual retomada de etapas, né, conforme necessário, que é justamente quando tem alunos que somente ali expressando as dúvidas não conseguem, né, desenvolver o que é necessário. Aí a gente precisa retomar a etapa, né, ler de novo alguma instrução do roteiro ou repassar alguma coisa para que ele possa avançar também. Aí aqui, mais um detalhe da implementação, né, as aulas são feitas 100% no laboratório, né, toda a parte teórica ali é tratada durante a execução das atividades mesmo. Aí aqui, evidências do que foi realizado, né, o registro aqui da turma, né, uma turma de segundo semestre. Uma turma relativamente pequena ali, tem 17, 19 alunos, não lembro de qual é ali, 2, 3, 4, é isso aí, tem 17 alunos, tá? Essa aqui são as aulas que foram marcadas para a gente desenvolver, tá? Veja que aqui acabou ficando com um pouquinho mais do que foi previsto, tá? Isso pode acontecer, não tem problema, né? Não tem problema a gente se estender um pouquinho mais, desde que a gente consiga, né, entender o porquê, né, a turma está, por exemplo, ocupando um pouquinho mais de aulas, né, que tem, por exemplo, previsto 4, veja que tem um pouquinho mais que 4, né, tem quase o dobro, mas é porque essa turma aqui, ela ficou durante um período sem a disciplina do semestre anterior que é relacionada a essa, então isso foi impactante para eles aqui. A gente fez, né, algumas aulinhas a mais ali durante a execução da atividade, não parou a atividade, a gente só parou para dar uma revisada em alguns tópicos, e isso acabou influenciando aí na quantidade de aulas, né, e também, né, isso ajuda para que o relato seja genuíno, né, nem sempre tudo que a gente planeja sai como o script, né, então tem algumas coisinhas que a gente tem que corrigir ao vivo ali, mas isso não é problema algum, na verdade, eu acho que isso aí é crescimento, né, experiência para a gente levar para as próximas aplicações. Aí as fotos, né, dos alunos trabalhando aí no desenvolvimento da atividade, certo? E aqui um pouquinho do que eles fizeram, né? Ó, isso aqui é o sistema que eles desenvolveram, né? É um sistema bem simples, na verdade, é uma agenda, né? E para ser simples mesmo um sistema, para que eles se ocupem não da complexidade do desenvolvimento em si, mas sim do entendimento de como é desenvolver um programa computacional do zero, né? Muitos alunos chegam no curso de informática e eles têm essa curiosidade, professor, mas como que eu faço, né, para desenvolver um programa de computador? Da onde eu saio? O que eu preciso? Então, esse roteiro aqui ele é bastante esclarecedor a respeito disso. Aí tem aqui os depoimentos de áudio, né? Depois, quem quiser, eu posso compartilhar, né? De 2 alunos que participaram. Eu deixei eles falarem livremente, tá, pessoal? Então tem ali também uma pontinha ali do que eles gostariam de ter, mas não teve, né? Durante essa implementação. Como eu disse, né? Quanto mais genuíno, melhor esse tipo de evidência, porque a gente também precisa evoluir, né? Tem algumas coisinhas sempre para corrigir, faz parte, né? E nada melhor do que ouvir o nosso público para poder coletar isso, organizar, entender e amadurecer o processo. Aí tem o feedback de observação, essa aqui é a pedagoga lá do curso técnico, a Mari, que fez a gentileza de escrever esse textinho aí para nós, né? E os resultados alcançados, tá? Mais uma vez, eu já apliquei esse roteiro outras vezes, né? Não a título de registro para formadores, mas
recorrente, né, o sucesso dessa estratégia para o público do subsequente, justamente por causa dessa aproximação, né, do ambiente que a gente pretende para o aluno formado com o ambiente que a atividade proporciona. Tá? Além disso, para que essa estratégia lá vá ficando cada vez melhor, né, cada vez mais retroalimentável, cada vez mais afinada com aquilo que o aluno espera, né, com relação à formação dele no curso, é importantíssimo que a gente faça registros, né, é importante que a gente registre, por exemplo, até onde os alunos estão indo, qual que é o nível de dificuldade, né, às vezes precisa trocar uma atividade pela outra, essa aqui não é a primeira atividade que eu faço com sala de aula invertida, né, teve algumas que eu tive que trocar, simplesmente porque estava muito complicado para o aluno, então estava muito aquém do que o aluno estava esperando para aquele conteúdo, né? Isso acontece, a gente vai descobrindo, né, e vai montando esses termômetros, dado que os cursos subsequentes eles têm uma duração um pouco menor que o ensino regular, então é normal, né, a gente fazer essa coleta aí de informações, mas é importantíssimo que isso seja feito em algum momento. Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer isso o tempo inteiro, né, porque a gente está também, né, fazendo a rodagem, está ali em sala de aula para proporcionar ao aluno formação, mas é importante que a gente faça em algum momento, né, que a gente registre como que foi a execução, o que foi bem, o que foi mal, o que dá para permanecer, o que precisa melhorar. Tá? E aí, né, o registro final é que, especificamente para esse público do curso técnico, né, muitas vezes a gente coloca alguns objetivos, né, que não necessariamente estão conectados com o dia a dia do aluno, porque a gente precisa cumprir uma ementa, né, tem toda uma parte lá obrigatória, institucional, que a gente precisa cumprir, mas tudo isso pode ser adaptado e deve, né, a gente pode aproximar uma ponta da outra, né, a ponta do conteúdo com a ponta das práticas, para que isso fique, né, isso torne uma metodologia sustentável, né, não só para a aplicação de metodologias ativas, mas também para a melhoria da aplicação das disciplinas e também do próprio curso. Tá? Então, a gente não deve olhar apenas para os objetivos propostos, né, para medir, por exemplo, o sucesso de uma estratégia, né, baseada em metodologias ativas, mas também a gente observar, né, justamente essa parte aí do mapeamento de barreiras e também o ajuste de estratégias que a gente precisa fazer, né, de forma assim, não vou dizer contínua, justamente porque a gente tem essas atividades nossas aí de sala de aula que também precisam tomar espaço, mas que ela seja feita de uma forma consciente e também que ela seja regular. A gente faça isso pelo menos uma vez por semestre, uma vez por trimestre, né, dependendo aí da periodização que o curso tem, tá? Para que a gente possa ir melhorando e reciclando os métodos, né? Isso aqui é com relação a uma metodologia ativa que é sala de aula invertida. Mas isso também pode ser feito para storytelling, também pode ser feito para aprendizado baseado em projetos ou para qualquer outra, né? Que a gente precisa coletar em algum momento os resultados daquilo que a gente faz em sala de aula, observar, refletir, para que a estratégia possa ser melhorada sempre que necessário. É isso. Parabéns, Fernando. Então, é isso mesmo, né? Então, sempre é importante eles aprenderem ali o mais simples, que daí eles aprendendo aquele simples, né? O mais... o que você mostrou ali da atividade, e depois eles vão, né? Vão tendo interesse e vão indo para o mais complexo, né? Exato. E é importante, né, eles saberem isso, toda essa questão da programação ali, de elaborar, né, eu fugi a palavra, É uma dúvida muito comum quando eles entram no curso técnico de informática, né? Senhor, mas como que a gente desenvolve um programa de computador? Precisa e tal. Então, essa é uma atividade que esclarece bastante, né? Assim, a gente precisa para desenvolver o básico. Daí é claro que durante, né, o curso a gente vai trabalhando com outros conteúdos mais complexos, mas pelo menos o básico bem assentado com esse roteiro a gente consegue com eles. Sim, e com certeza, né, quando a gente pensa, né, numa aula para ser aplicada, né, vocês fizeram ali o plano de ação, vocês imaginam que vai sair dessa forma, e sempre a gente vai vendo, não funcionou bem certo aqui, eu preciso melhorar aqui, então sempre vai ter alguns ajustes a ser feito, né,
durante aí essa aula, esse plano de ação, né, o plano de aula, que seja. Com certeza. É só lembrar que a gente está a serviço do ensino público, né? E trabalhar no ensino público é, muitas vezes, colocar asa no avião em pleno voo, né? A gente não tem que ter o plano A e o plano B, tem que ter o plano A até o plano Z, para daí escolher um deles ali no meio do caminho. Mas faz parte do desafio da educação pública, e eu acho que todo mundo que está aqui é consciente disso, né? Isso mesmo. Parabéns, então, Fernando, pela sua implementação. Valeu, obrigado. Agora a Elaine, gostaria de apresentar? Sim, pode ser. Tá. Você compartilha? Acho que eu consigo. Tá bom. Estão vendo? Tá aparecendo sim. Tá. Só aperta lá em apresentação do slide para ficar maior. Lá em cima. Aonde que eu... Aí em cima. Aí. Isso. Aí. Então, meu nome, né, da prof, então, do Colégio Estadual de Campo Mourão, curso técnico de enfermagem, primeiro período, a minha implementação. É subsequente, tá? Não é um integrado, ok? Como que eu passo a próxima? É só girar, né? Você tem que... Isso. Só girar? Tá. Na verdade, objetivo. Então, os objetivos ali é compreender a importância da administração de medicamento intravenosa. No plano de ação, quando eu projetei, foi colocado que eu iria dar uma aula sobre medicamentos intravenosos, né? Dentro da veia, para quem não sabe, para fazer, né, dentro da rede venosa. Então, eu tenho que ensinar eles como administrar sem prejudicar o paciente, o que pode ser administrado. Então, identificar diferentes tipos de veias utilizadas para a administração de medicamentos parenterais, né? Conhecer os materiais e equipamentos necessários, aprender a etapa do procedimento na administração, porque não pode ser pular etapa, senão ele pode contaminar o material. Reconhecer os cuidados de segurança, higiene dentro do processo. Então, as estratégias, debate, né? Então, eu fiz lá, eu vou descrever que eu fiz também a sala de aula invertida. Então, eles leram e tiraram dúvida do material, demonstrar na prática, né, como que desenvolve essa técnica, simular, né? E eu fiz umas mãozinhas de areia e uns garrotes com umas injeções que dá para ele funcionar simulando uma rede venosa. E supervisão direta e estudo de casos que a gente, né, foi feito. Então, então, eu fiz a sala de aula invertida, eu disponibilizei para eles uma aula de medicamento endovenoso, para eles lerem, observar a mão deles, observar os braços dele, onde a gente funciona a maioria das vezes. Coloquei nessa aula para eles outros locais de punção, mas o que a gente mais utiliza, então, é o membro superior. Coloquei daí a cabeça, membros inferiores e outras funções que existem, mas eu foquei mais nos membros superiores, tá? Então, o conteúdo foi disponibilizado para leitura em domicílio, né, o material. Depois eu fiz uma aula expositiva, que retirei dúvidas lá no laboratório, né? E daí eu fiz a aula prática né, falei com eles se eles já conheciam, observaram as mãos dele. Então, é bom que o material é a própria pessoa, né? Aí nós somos para os bonecos. Então, os materiais que foram disponibilizados lá foram seringa, agulha, catéteres, né, luvas, então, o material de precaução universal para eles, né, óculos, avental, e a higienização das mãos, porque eles podem contaminar o cliente, então eles têm que treinar no laboratório, que ele tem que se higienizar para depois executar o procedimento. E a importância do material estar estéril, em uso único, que será descartado. Então, deixar isso bem claro para eles. Então, aqui vem as imagens, né? Foi recepcionado eles, demonstrado
a técnica para eles se paramentaram nessa primeira foto, daí eles foram executar. Aqui eu montei a mesa e coloquei uma mãozinha e uma seringa com garrotes, tem seringa nas duas bordas, para eles simular uma rede venosa, para eles funcionar. A hora que funcionar, eles puxam e vem o líquido vermelho, que é um suco que eu montei e coloquei dentro. Na mãozinha também, são mãozinhas de areia, né, como se fosse uma mão de uma pessoa, e a hora que eles conseguem funcionar, vem um líquido vermelho que está aqui nesse desenho, dá para ver o líquido que está dentro. Aqui, daí as mãozinhas, o garrote. Aqui eu amarrei, então, em um braço de um boneco, porque os nossos bonecos estão muito ruins, não tem mais rede para a gente treinar. Então, alguns alunos peguei membros, né, que tinham lá dos bonecos e proporcionei para eles passar um gelco com a técnica, daí no membro, como se fosse no paciente. E aqui eu fiz várias mãozinhas, como vocês já viram, eu tirei uma foto mais próxima, assim, para simular a mão do cliente, para a gente funcionar também, tá? Aqui também eles paramentados e funcionando. Lá na outra, eles se reuniram para tirar dúvidas também entre eles, que daí vira assim, eles se conversam, funciona, e vão tirando dúvida. Aqui também, né, eles estão montando as bandejas, estéreo, não pode haver contaminação, então assim, aí eu observo como eles montam para executar a técnica. Aí o feedback de observação. O método desenvolvido foi de grande aceitação, né? Foi ilustrado, então, assim, foi muito gostoso eles falarem que gostou demais, porque a professora deu material, alguns falaram, eu nem li. Mas na hora lá de fazer, eu queria fazer. Eu falei, quem não leu não vai fazer, então vai ler, pus no cantinho do pensamento. Vai ler primeiro, para depois executar, porque a maioria deles são, vocês viram nas fotos, que são adultos, né? E eles trabalham, não tive tempo de ler. Então, vai lá, você lê, daí depois você vem para cá. Daí eu expliquei, né, para um grupo, depois expliquei para o outro grupo que não tinha lido, que eu pus no cantinho do pensamento para ler, porque é a aula invertida, para depois a gente desenvolver. Aí, então, eles falaram que gostaram muito, que, né, sentiu a necessidade de ler o material realmente, porque senão eles não compreendiam o que estava falando, tá? Então, tem 2 relatos aqui. Os resultados alcançados, eu gostei, porque, assim, eles foram para o cliente, né, já, assim, bem confiantes do que eles iriam fazer, muito próximo da realidade. Quando você coloca no braço, que você proporciona as mãozinhas para eles, eu faço eles conversar com o braço artificial, com a mãozinha, como se fosse o cliente deles, né? Então, eles disseram assim, tudo material, a forma de abordar o cliente, a gente aprendeu e foi muito gostoso com a prof, né? Então, eu gostei bastante da forma. Falei assim, a gente teve que lavar a mão, a gente teve que ter todo o cuidado com o material para não se contaminar, para alcançar o objetivo mesmo. Eu acho que foi de grande valia. Lógico que tem os alunos que têm mais facilidade, que já viram, outros, né, que não têm nem noção, como é o primeiro período, então eles ficaram muito felizes. Reflexão, a prática pedagógica desenvolvida, fez que houvesse maior interação entre professor e aluno, então a gente ficou muito próximo, porque prof, vem aqui, não estou conseguindo manipular, prof, esse catéter aqui eu tenho dificuldade de introduzir. Então, assim, houve, sabe, essa interação bem próxima, né? A prática faz com que a gente se aproxime do aluno, e nós aqui, a gente divide a prática, se eu tenho uma turma de 40, 20 e depois mais 20, né? Então, eu não vou colocar os 40 alunos, então facilita bastante, né, o trabalho lá dentro. E depois eles levaram para outros professores queriam saber o que tinha acontecido lá, que eles estavam todos empolgados, né? Então, foi muito legal. Autoavaliação, então,
a participação aqui no grupo, né? Eu fiz daí do grupo de forma geral. O grupo de estudo é uma experiência muito boa, porque a gente vê o que eu estou fazendo aqui, como é que é em Curitiba, como é que é em Ponta Grossa, como que é em Foz. Então, assim, você vê que a gente troca muita experiência, tem alguém fazendo alguma coisa diferente para passar para a gente também, e que acho que a gente faz, nós estamos no caminho, né? Que a gente tem, será que está dando resultado? Além de pôr o aluno na prática, os outros profissionais estão fazendo alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que esse grupo de estudo vale para a gente trocar essas experiências também, né? Então, eu acho que eu pelo menos alcancei o objetivo que eu entrei no grupo para, né? Eu acredito que eu contribuí e que as pessoas também contribuíram bastante para o meu crescimento. Aqui nas referências, eu coloquei o que eu usei para preparar a aula para eles. Não sei se era isso, as referências, eu fiquei bem confusa, mas foi isso. Ok. Parabéns, Elaine, então, pela sua implementação. Muito interessante o que você implementou com os seus alunos, né? E agora passou a ansiedade? Eu estava ansiosa, queria ir logo. Mas parabéns, então. Obrigada. Próximo para apresentar? Deixa eu sair daqui. Quem gostaria de apresentar? Marina, pode apresentar, Marina. Pode lá. Oi. Oi. Não está conseguindo compartilhar, Marina? O microfone ele tinha parado de funcionar, mas eu já reiniciei ele aqui, ele voltou. Oi? No microfone ele tinha parado de funcionar. E aí agora eu reiniciei e ele voltou. Tá. Você consegue compartilhar? Sim. Eu vou começar explicando um pouco do contexto do colégio, né, onde eu trabalho. Como foi colocado ali no campo, é o Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga, em Paranaguá. E ele é um colégio que ele não tem as séries ali do ensino da educação básica, do ensino fundamental, né? Ele é todo voltado para o ensino médio. Então, nós temos ali as turmas do médio regular, né? E também as turmas do ensino técnico, do médio integrado e o subsequente à noite. Então, esse é o que compõe a escola Alberto Gomes Veiga. Então, a série que eu escolhi implementar, né, essa metodologia foi o 2º ano do curso de administração, e o componente curricular é a disciplina de comércio exterior. Então, o meu objetivo, né, ao implementar essa metodologia foi mostrar mesmo aos alunos a importância, né, que essas ferramentas de apoio em relação ao comércio exterior, elas oportunizam, né, em termos de otimização para ali, o dia a dia deles como futuros profissionais da área de administração, principalmente se essa
profissão, digamos, foi desenvolvida com ênfase no comércio exterior. Então, a princípio, eu dei início a essa atividade com a separação, né, de grupos, né? Nós formamos grupos, escolhemos um porta-voz também para que ficasse responsável, né, pela comunicação do grupo em si. E eles, a princípio, eles não ficaram um pouquinho assim apreensivos, né? Porque acho que os demais professores ainda não tinham trabalhado a metodologia de sala de aula invertida com eles, mas eles acabaram topando, assim, a participar, a formar os grupos, né? Deixa eu ir passando aqui. Eu estou um pouco... Então, o objetivo, a princípio, era mostrar para eles como essas ferramentas, elas são de ajuda, né, de grande ajuda para o profissional da área de administração. E lembrando também que essas ferramentas, elas estão contidas no site do governo federal, ali na página que se refere ao Siscomex. Então, elas estão todas alocadas ali. Então, eu fiz uma exposição prévia para eles, né, em relação às ferramentas, à lista de ferramentas, né, de apoio às operações de comércio exterior, divisão dos grupos, como eu citei, responsáveis por pesquisar um tema escolhido de forma específica, e depois, né, eventualmente, ao pesquisar essas ferramentas, eles trocassem esse material entre si na sala de aula, para que todos conhecessem as demais ferramentas que existem, né? Então, aqui eu tenho um pouquinho um pouquinho sobre uma amostrinha, né, do que eles fizeram, porque eles estavam tanto agitados também por conta de um evento que teria na escola, então eu não consegui tirar fotos deles, nem colher um depoimento. Mas tem um material que eles produziram, né? Alguns resolveram produzir com as suas próprias mãos, outros, por sua vez, optaram por imprimir, mas achei um charme esses especiais que foram produzidos pelas próprias mãos. Aqui a lousa, né, ali com a divisão dos grupos, né, e as ferramentas e os seus respectivos porta-vozes também desses grupos. Em relação aos resultados alcançados, o que eu pude perceber é que eles tiveram uma reação positiva, assim, ao final, né, da implementação. E também observei o engajamento deles durante o período de pesquisa e a atenção em relação à confecção do material compartilhado, porque como alguns eles optaram por fazer com as suas próprias mãos, então existia uma certa preocupação que os demais colegas fossem compreender o que estava escrito ali. Isso eu achei muito importante também da parte deles. Então, o que eu pude observar ao final, que também a atividade ajudou com que eles fixassem, né, as ferramentas de apoio existentes e também uma certa curiosidade em entender, em descobrir mais tecnologias, mais ferramentas voltadas para a otimização do trabalho, tanto no âmbito do comércio exterior, quanto para a administração em si. Porque uma coisa que eu sempre tento passar para eles é que nós
nós iremos dominar a tecnologia e não podemos deixar ser dominados por elas. Então, nós somos os gestores de toda essa tecnologia, de toda essa inovação na qual nós presenciamos hoje. Então, pude perceber que eles gostaram do tema e senti uma certa curiosidade para descobrir mais né, tecnologias voltadas para a área da administração. A autoavaliação aqui eu acabei me confundindo um pouco, porque me prendi muito à ideia de que a autoavaliação ela seria feita no formulário, né? E as referências também, a referência que eu utilizei, na verdade, foi o site do governo, né, do próprio governo federal, ali do Siscomex, que lá tem uma lista de ferramentas de apoio ao comércio exterior. Então, assim, a minha autoavaliação, o que eu posso dizer para vocês é que com essa jornada do Formadores, pude perceber que a questão das metodologias ativas, muitas vezes, elas não dependem de muito recurso. E nós colocamos essa ideia de que para implantar uma metodologia ativa é necessário todo um aparato, e quanto ela é simples, de certa forma, é possível inovar ali com o pouco que se tem. Como o professor citou anteriormente, nós, como professores, né, da escola pública, nós vivenciamos algumas adversidades, mas assim, não é nada que nós não possamos superar, não possamos também fazer por onde, fazer diferente, né? Realmente inovar. Então, a minha autoavaliação em relação à implementação da metodologia e também da minha jornada com formadores é isso. E nós podemos, sim, oferecer aos nossos alunos uma ótima experiência de ensino com coisas simples, com ferramentas simples, com atitudes simples. Isso, para mim, foi extremamente valioso. Isso. Parabéns, Marina, então, pela sua implementação. Até vou retomar futuramente, tento procurar retomar essa atividade, quem sabe se eu retornar, né, no próximo ano letivo e estiver com eles ali no terceiro ano, né, do médio integrado de administração, ainda pretendo retomar essa atividade com eles, porque ficou bem, com tanto corrido, porque logo veio também o final do ano e a escola passou por várias atividades extracurriculares, e acabou um pouquinho estreito, assim, o meu tempo, mas eu espero futuramente retomar essa atividade, não só com eles, mas também com outras turmas que eu venho a ter. Eles gostam bastante, né? E motiva também a gente, né, como professor. Parabéns, então, Marina. Próximo, quem quer apresentar agora? Samuara quer apresentar? Eu compartilho aqui para você. Pode ser. Tá. Agora sou eu. Posso começar? Pode, sim. Então, meu nome é Samuara,
E o meu trabalho, então, foi realizado ali no Colégio Ana Wanda Bassara de Guarapuava, o segundo semestre do técnico em enfermagem. Ele é subsequente. Então, qual que foi o objetivo? O objetivo que o aluno tinha que entender aquela determinada conteúdo que eu escolhi, que era sobre imunidade, que ele está bem assim, essa época, assim, né, desde o Covid, ele está um assunto muito interessante, né? Todo mundo quer saber a respeito de imunidade, porque nele estão as vacinas, né? Então, eu escolhi esse porque eu achei mais interessante. Então, o aluno tinha que entender o que era imunidade, né? E a diferença entre imunidade inata e adquirida. E o conteúdo é esse que eu coloquei ali para vocês, a imunologia, né, a relação antígeno-anticorpo, imunidade natural e adquirida. Estratégias. Escolhi um conteúdo que era relevante, né, de acordo com a ementa da disciplina do processo saúde e doença, que é a disciplina que eu dou aula, né, e eu resolvi escolher um tipo de metodologia interessante, assim, na verdade, eu me baseei pelos meus filhos. Eu escolhi o Escape Room por quê? Porque é um jogo, e eu acho, assim, que às vezes o aluno, ele se vê mais, assim, interessado no jogo, e ele acaba aprendendo por causa disso. Então, eu vi assim, comparei, né, na hora de eu escolher, como meus filhos aprenderam inglês, que eles nunca fizeram inglês em escola e falam fluentemente, por quê? Porque eles tinham que aprender jogando. Então, e eu também gostei, achei muito interessante esse escape room, então eu escolhi. E eu achei, assim, que os alunos gostaram também, né? Então, é uma atividade gamificada, pois atualmente os jogos são muito bem aceitos entre as mais diversas idades, tornando a fixação do conteúdo prazerosa e divertida, que eu acho que se você consegue dar um prazer naquilo que ele está aprendendo, ele vai aprender, vai fixar melhor. Então, a implementação, como que foi? Primeiramente, foi elaborado o plano de ação, né, voltado para o curso técnico de enfermagem, com o intuito de reforçar o conhecimento dos mesmos acerca do assunto escolhido, imunidade, sendo este importante em diversas áreas da enfermagem, portanto, primordial na formação deles, eles têm que entender de imunidade. E aí, em aulas anteriores, eles já receberam orientações de como que eles tinham que criar o e-mail deles, porque ainda tinha alguns alunos, como eles tem alguns que ainda não têm o e-mail da escola e tem que ter. Então, até esqueci de colocar uma das fotos, né, que tem um rapaz lá no colégio que ele ajuda todo mundo em relação a isso, tanto professor quanto aluno, ele ajuda a gente a estar criando o e-mail da escola, né? Então, o Honório acabou ajudando a gente e os alunos também, ele foi na sala, e daí todos os alunos que ainda não tinham e-mail, ele ajudou a criar o e-mail. Daí, no dia da atividade, eles receberam orientação, eu expliquei para eles como que é que funcionava o Escape Room, né? E daí a gente começou a atividade. E eles já haviam tido anteriormente as aulas sobre imunidade, né? Eu já tinha passado questionário, então a parte de imunidade eles já tinham já estava bem fixado. Daí as evidências estão aqui. Ali a primeira menina ali está apontando ali, né? Então eu costumo fazer slides para os meus alunos também, né? Para eles fixarem também, né? Para não ficar só aquela coisa cansativa de só o professor falar. Então eu fiz os slides a respeito de imunidade e depois ali eles mexendo no celular, né? No escape room. Então tem muita gente assim que é do interior, que vem fazer enfermagem, né? Então eles não têm muito contato com o celular, então aquilo ali foi uma coisa bem legal, porque parece que eles são crianças de novo, que ficam lidando ali no celular. Ali mais fotos, né, deles, todo mundo lidando no celular ali, para conseguir fazer, né, o joguinho. Ali eu tirei algumas fotos, né, da atividade que eu dei. Nessa eu dei uma atividade curtinha, porque a minha aula é só de 50 minutos. Então, até conversar com eles, tal, então eu dei, assim, poucas perguntas, mas não que esse escape room não possa ser bem mais extenso, né? Eu vi um ali que a gente estava estudando, que era de números, né, que era de matemática, e eu fui fazendo daí, aquele ali era mais difícil para você estar passando por etapas. Esse eu fiz uma coisa mais simples,
como até uma experiência para mim, né? Porque eu não lido muito com isso, mas agora eu gostei, achei bem interessante. Pode passar. Então, resultados alcançados. A aprendizagem ocorreu através da teoria dada em sala de aula, que eu já tinha dado anteriormente, né? Momento esse importante e indispensável na formação do aluno. Sem a teoria em sala de aula, o mesmo não consegue passar para outra fase, que é a prática, porque para nós, da enfermagem, primeiro a teoria. Passa da teoria, eles vão para a prática. Então, eles têm que fixar bem a teoria. E é quando ele forma suas bases de conhecimento que serão usadas por toda a sua vida profissional e intelectual para a prática. E aí a metodologia foi bem aceita pela turma, eles gostaram, acharam divertido, né? Momento de estudos e descontração aliados na mesma atividade. Por isso que eu escolhi o Escape Room. Tá, reflexão final. O curso de formadores em ação nos deu a oportunidade de conhecer novas metodologias de estudo aplicáveis em sala de aula, levando-se em consideração que os professores dos cursos técnicos são, na grande maioria, bacharéis. Isso que é uma coisa que eu acho assim, muito importante. A gente é bacharel, não tem a parte de didática. Daí a gente se bate no primeiro curso, como esse é o meu primeiro curso, que eu estou fazendo de formadores, meu Deus, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, no que eu fui me meter? Mas, enfim, eu acabei achando bom, porque muita metodologia que tinha ali, a gente aplica em sala de aula, mas a gente não sabe o nome, né? Então, eu achei, assim, bem legal. Foi um momento interessante de muitas aprendizagens que serão usados em sala de aula para as aulas teóricas, práticas, em laboratórios e campos de estágio. Então, acho que para bacharel, assim, é super interessante fazer esses cursos. Com o transcorrer das aulas, fui aprimorando minha visão de como passar o conteúdo para o aluno, através de metodologias ativas interessantes e úteis, que englobasse teoria e prática ao mesmo tempo. Porque para nós tem que, na enfermagem, nos outros cursos, né, daí o pessoal está falando, mas no nosso tem que atrelar teoria, prática. É super importante isso. Então, ultrapassada esta primeira fase do meu aprendizado, me acho preparada para repassar toda essa experiência para as minhas próximas turmas. Então, o que eu aprendi aqui, agora eu vou começar a passar para os alunos, porque eu era muito cru nesse quesito aí de metodologias ativas. A gente escuta as professoras falar lá na sala dos professores, mas a gente fica boiando, assim, e agora não, agora a gente já fica falando escape room e aquelas coisas assim, sabe, storytelling, então a gente já está até se achando lá no colégio, né? Enfim, me sinto realizada e com sentimento de superação ao término do meu trabalho e apresentação do mesmo. Aqui uma referência básica. Isso, então. Espero que tenham gostado. Gostamos, sim. Parabéns, Samuara, pela sua implementação. E é interessante, né, utilizar essas metodologias, mudar um movimento, até a gente fica motivado ali, né, a aplicar, né, com outras turmas, ver que dá certo, né, esse engajamento dos alunos, então a gente fica bem motivado, né, motiva bastante, nós professores e os alunos, né. E o medo de não dar certo, mas aí deu certo, então foi bom para mim e para eles. Mas é como o Fernando falou, a gente vai, aplica ali, né, às vezes vê que precisa melhorar alguma coisa e vai evoluindo, melhorando e ajeitando ali, né. Obrigada. Próximo. Falta, acho que só a Natália e... Pode ser eu? Tá, a Natália, a Jaqueline e o Marcos, né? Natália, Jaqueline e Marcos. Ou tá, pode apresentar, Natália. Tá. Estão vendo? Sim. Então, a minha implementação foi bem diferente da de vocês, porque eu não tenho turma de educação profissional, né? E daí me autorizaram a fazer numa turma do Colégio Monteiro Lobato, porque lá tem, no ensino médio, tem educação profissional. Aí eu escolhi essa turma do 7º ano, do ensino fundamental 2, e a disciplina é ciências. Eu escolhi essa turma porque ela é uma turma bem produtiva, bem ativa, muito interessada, então eu falei assim, como vai ser a primeira vez que eu vou usar a metodologia, é melhor uma turma, né, que seja mais interessada.
Os objetivos, então, foi no RCO, um dos conteúdos, depois que a gente terminou de falar de répteis, era falar sobre os dinossauros. E como os dinossauros, às vezes, eles sabem mais informações que a gente, né? Eles pesquisam muitas curiosidades, enfim. Aí eu pensei em utilizar uma metodologia ativa para ser uma coisa mais descontraída. Não tem nem no livro esse conteúdo, né? Tem só lá na RCO. Então, aí eu pensei nessa metodologia. E aí englobei também, falei um pouco de fósseis, que eles já tinham visto no 6º ano, mas aí eu retomei nessa atividade e eu escolhi a rotação de estações para isso. Na descrição, eu vou direto para as imagens, que eu vou falando e mostrando. Então, eu montei 5 estações, ali em cada estação uma atividade diferente. Tentei intercalar atividades manuais e atividades teóricas, para que não ficasse só uma coisa muito teórica, né? Eu fiz umas atividades mais manuais, mais descontraídas. E aí eu dividi, antes de começar, né, a aula, eu fui para o laboratório de ciências, organizei as estações, montei lá todas as atividades, fui para a sala deles, expliquei como ia funcionar, né, para eles saberem, chegando lá, o que eles tinham que fazer, o que eles precisavam levar. Chegaram lá, eles se dividiram em grupos em cada estação, e aí eu comecei a contar o tempo, né? Eu fiz as estações de 8 minutos cada, porque eu tinha 2 aulas germinadas, e aí para dar tempo de passar em todas, fazer tudo, foi 8 minutos. Eu achei que foi um tempo bom, assim. No final, vou falar mais dessa questão do tempo. Aí, na primeira estação, eu misturei, eu tinha esses 4 quebra-cabeças do dinossauro Velociraptor, aí eu misturei todos eles, todas as peças dos 4, e deixei, né, quando eles chegavam nessa estação, então eles tinham que montar os 4 quebra-cabeças, encontrar, separar, né, e montar. Eu achei que seria uma atividade muito boba, assim, eles montarem quebra-cabeça no 7º ano, mas, assim, teve grupos que nem conseguiram, porque estavam as peças misturadas e tal, e eles ficaram bem animados. A segunda estação foi, eu tinha um texto sobre os fósseis, né, que eram os fósseis, como que eles surgiam, né, como que eles se formavam, enfim, curiosidades sobre os fósseis, algumas características. No final, tinha algumas questões sobre os fósseis que daí eles responderiam no caderno, as questões. A terceira estação tinha esse livro aí sobre o dinossauro Velociraptor. Nesse livro tem várias curiosidades sobre esse dinossauro, sobre como eles viviam, enfim. Aí também tinha algumas questõezinhas que as respostas estavam no livro, então eles precisavam procurar ali, ler um pouco e responder no caderno. A quarta estação, eles tinham que recortar, né, montar e colar o fóssil no caderno deles, tá? Tinha, então, as folhinhas ali em cima, e daí eles recortavam e colavam. Eu já pedi para eles levarem tesoura e cola, né? E a quinta e última estação tinham duas atividades aí, essas que vocês estão vendo, com imagens dos dinossauros brasileiros, características, tamanho, a velocidade, enfim, algumas curiosidades, imagens, características do maior dinossauro do mundo, do menor, do mais rápido, assim, bem curiosidades mesmo sobre os dinossauros, curiosidades mais básicas, e aí algumas questõezinhas para eles responderem no caderno também. Aí, no final, eu vistei os cadernos, né? Usei como uma das atividades que eles teriam nota e corrigi as questões oralmente. E depois ainda, a escola levou todas as turmas para Cruzeiro do Oeste. Eu só vou interromper aqui o compartilhamento para mostrar para vocês as fotos. Não foi meu foco nesse trabalho, mas só para vocês conhecerem, que daí eles foram na exposição Vale dos Dinossauros, que fica aqui em Cruzeiro do Oeste. Eu sou de Moarama, né? Cruzeiro do Oeste fica a 30 quilômetros daqui, e uma vez por ano tem essa exposição, porque em Cruzeiro do Oeste tem um sítio, né? Paleontológico bem grande, tem dinossauros e tal, foram descobertos ali na região, e aí eles fazem essa exposição no aniversário da cidade, com dinossauros bem grandes, eles se movem, eles fazem barulhos, enfim. E aí a gente foi na exposição, e depois a gente foi no Museu de Paleontologia, né, que tem os fósseis de verdade e tal, então foi um complemento para essa atividade. E aí, voltando para a minha implementação, que daí, como não foi o foco, daí eu acabei não colocando as imagens. Aí eu finalizei assim a rotação de estações, os resultados. Então, sobre o tempo,
eu achei que foi muito interessante cronometrar, mas aí eles levaram na esportiva e já começaram a competir, qual grupo terminava primeiro as atividades, e aí, mas isso, assim, deixou eles mais incitados a fazer, né, para ver quem terminava primeiro. E eu fiquei bem apreensiva antes de aplicar. Falei, será que vai ser muito simples? Será que vai ser muito complicado? Será que o tempo é suficiente? Mas depois fiquei muito feliz, já apliquei em outras turmas, já quero fazer outras rotações, porque, assim, é uma atividade que dá trabalho para a gente montar antes, pensar, né, nas atividades, mas durante a aplicação, eu basicamente cronometrei o tempo. Eu não tive problema deles ficarem conversando, dispersos, deles não quererem fazer, eles ficaram, assim, bem interessados, que é um problema que às vezes a gente tem em sala, né, em atividades mais monótonas. Então, lá, como eles estavam fora da sala e fazendo uma coisa diferente, eles ficaram bem empolgados. Deixa eu ver o que mais que eu falei. Então, como o assunto dos dinossauros, eles já conhecem bastante coisa, eu achei que foi mais uma revisão geral, né, uma coisa mais básica. Coloquei essas atividades mais práticas para não ficar só uma coisa teórica chata, eles ficarem lendo. Os alunos, então, eles ficaram muito empolgados, bem animados na hora de fazer, assim, eles ficaram pedindo mais desse tipo de atividade. E aí, eu já falei do quebra-cabeça, que eu achei que fosse simples, mas no final eles ficaram bem frustrados que eles não conseguiam montar um simples quebra-cabeça direito no tempo. E autoavaliação, então eu fiquei bem receosa no começo, mas depois fiquei muito animada, até recomendei a experiência dessa atividade para outros professores. Algumas coisas, lógico, podem ser melhoradas, né? A forma de apresentar ali as atividades, fazer atividades mais interessantes e tal, mas isso, né, a gente está sempre inovando. Mas, de maneira geral, gostei muito de trabalhar com essa metodologia de rotação de estações, eu acho que ela se aplica a muita coisa, e achei, assim, que deu um resultado muito bom com os alunos. E aí, só uma referência que eu usei aqui no slide. Isso. Parabéns, Natália, e dá resultado mesmo, principalmente com os pequenos, né, fundamental, né, que você aplicou, né, eles gostam bastante. Eu, quando trabalhava com fundamental, também trazia vários jogos, várias coisas assim mais dinâmicas, porque só teoria ali não vai, não dá muito certo, né. E eles pegam a teoria, né, porque igual eu falei dos fósseis ali, eles saíram fazendo mesmo. O que a Samara falou, né, ali dos filhos dela, né, que nunca fizeram curso em inglês, mas aprendem com os jogos, né, eles aprendem muito com jogos, de forma que eles gostam daquilo, né. Uhum. E agora, Jaqueline ou Marcos? Quem quer apresentar antes? Pode ser eu. Tá, pode apresentar então, Jaqueline. Deixa eu só achar aqui. Tá. Vão colocando lá, tá, no Jamboard. Compartilhou? Compartilhou. Tá. Tá. Boa noite, né? Eu me chamo Jaqueline, eu sou professora do curso da Técnico Agrícola, né, no colégio aqui de Campo Mourão. Então, eu fiz a minha implementação no segundo ano, né, do Técnico Agrícola, agora no terceiro trimestre. O objetivo foi demonstrar para os alunos a agricultura de baixo carbono, né? O que eles poderiam fazer nessa questão de compensação de carbono, né? Baixa mitigação de emissões de gases de efeito estufa, né? Como minimização das mudanças climáticas, né? No caso da agricultura, as mudanças climáticas interferem muito, né? Então, tem que ter uma forma de uma minimização. E a agricultura também é responsável, né, por uma certa parte dessa contaminação, desses gases, né? Então, eu fiz um estudo com eles com a implementação de um
um produto, né, um carvão, um biocarvão, que ele tem uma queima diferente, onde que não queima o carbono, então, quanto a isso, ele faz a fixação desse carbono no solo, quando ele é incorporado. Então, eu utilizei com eles a cultura maker, né, que seria o trabalho na prática, né? Eles fizeram estudos prévios, eu expliquei para eles, demonstrei os vídeos antes, né, teve uma aula expositiva, tudo, aí eles foram para o campo, né, fizeram as parcelas, incorporaram esse carvão bioativado no solo e plantaram soja. Então, a descrição das atividades, né, foram isso, a aula expositiva, né, a leitura e debate de um capítulo de um livro também bem interessante, que fala sobre essa parte de agricultura de baixo carbono, um vídeo sobre esse biochar, né, por que ele serve e quais são as funções. A gente teve o preparo da área desse experimento, né, a incorporação desse biochar junto com a semeadura das sementes de soja, e uma elaboração de um relatório, eles fizeram, um relatório escrito, né? E também uma apresentação de seminário depois lá na área. Então, aqui a gente tem as evidências, né, do que foi realizado, eles fazendo a implantação das parcelas. Então, aqui a incorporação do biochar, né, do carbono ativado. Então, foi feita a limpeza da área, preparo do solo, né, medição das parcelas, aqui com os alunos também implementando. Aí o relatório que eles fizeram, né, o relatório escrito sobre o que foi feito, né, sobre o biochar em si. Aqui outro relatório. E daí aqui é o vídeo deles apresentando, tá? As parcelas e fizeram uma apresentaçãozinha oral bem rápida. E aqui é outra turma apresentando. Então, os resultados alcançados, né, que foram, assim, que os alunos, eles têm que aprender a trabalhar em grupos, né, dividir seus trabalhos, realizar trabalhos na prática também, como forma de fixação desse conteúdo, né. E também tem essa questão da agricultura sustentável, né, da sustentabilidade, pensar no futuro e de como a gente pode implementar essas diversas formas, né, de minimizar esses danos no meio ambiente que a agricultura causa. E aqui as referências do que foi usado. Era isso. Parabéns, então, Jaqueline, pela sua implementação, né? Quem já, na outra turma agora que eu vou ter, tem um pessoal que é de agronomia que também já apresentou, também utilizou a cultura maker, né, para fazer, é bem útil, né, e a gente usa, vocês usam bastante, né, com o pessoal Sim, a gente tem, né, na carga horária já tem essas aulas práticas, né? A gente tem que usar, não tem de onde. E já usavam, né? Agora tem os nomes, né? Sim, os nomes corretos. Aqui nos faladores, né? Parabéns, então. Obrigada. E agora, Marcos, vai apresentar, Marcos? Ok, professor, posso apresentar. Já vou compartilhar aqui. Pessoal, enquanto o Marcos compartilha lá, eu vou deixar um formulário que vocês precisam preencher, tá? Então, não é aquele da presença, é um outro formulário aqui que eu vou deixar aqui para vocês irem preenchendo. É uma avaliação da terceira jornada, tá?
A hora que a professora quiser, professora, apresentar. Pode apresentar, Marcos. Okay. Você quer que eu coloque para você? Compartilhou? Tá. Compartilhou. Ok, ótimo. Então, né, esse é o relato da implementação. Os dados da escola é o Colégio Florestal Presidente Costa e Silva, de Irati. O Unissérie é terceiro semestre, o curso é Segurança do Trabalho, e o componente é Prevenção a Sinistros com Combate a Fogo, né? Então, o objetivo dessa aula prática foi a utilização dos equipamentos de combate a incêndio, né, o extintor. A metodologia utilizada, né, foi o diálogo, a explanação, né, dialogado, com utilização de vídeos, né, estudo de casos, principalmente com causa, né, de causa e efeito. Por que foi escolhido esse tema, né, de prevenção a incêndio? Porque o colégio tem formação ele forma, né, mão de obra para áreas florestais, né, que tem carga incêndio elevada, como também na indústria, né, de bens acabados, que também tem elevada carga incêndio. Aqui também só mostrando, né, a justificativa do tema, né, que é os focos de incêndio, né, segundo o IMET, né, do Brasil, o INMET, né, então está, né, o ano de 2022. Aqui os casos de incêndio em 2022, lembrando, né, os 3 estados que mais tiveram incêndio foram Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, né, com um total de 2.041 ocorrências, né, de incêndios estruturais. Né, o básico, né, do incêndio, que seria a prevenção, né, que seria o triângulo do fogo, né, a interação do calor, comburente e combustível. Né, o que é uma carga incêndio, né? Então, a carga incêndio é a soma das energias caloríficas que pode ser liberada pela combustão de todos os materiais, inclusive sofás, pisos, tapetes, cortinas, né? Então, tudo que se possa queimar, né, em um metro quadrado é utilizado o cálculo, né, para você determinar os equipamentos, né, de prevenção a incêndio. E aqui, né, infelizmente, né, uma realidade nossa, né, que como anda, né, a nossa prevenção de incêndio, né, no Brasil, né, infelizmente. Então, né, a implementação, né, foi utilizada a sala invertida, né, que permitiu evidenciar a técnica, né, correta para atingir a eficiência dos equipamentos. Né, foi utilizado, como eu falei, a gente usou bastante vídeo, até a gente, né, infelizmente, tem bastante casos, né, na mídia lá, né, dos efeitos, né, do fogo fora de controle. Após isso, né, os alunos, após essas pesquisas que eles fizeram, os alunos fomos para campo lá e tal, e daí eles perceberam, né, que se você tiver treinado e usar o equipamento correto, você vai ter eficiência no combate a incêndio, né? E se você não tiver treinado e o teu equipamento de combate a incêndio não for o correto, embora você use ele, você não vai ter eficiência, né, na questão do fogo, né? Então, né, alguns relatos, né? Então, como eu falei, né, que é um equívoco achar que uma pessoa sem treino, né, vai usar corretamente um extintor. Isso foi um funcionário que falou, né? Que a correta utilização, né, dos equipamentos de prevenção é simples, mas tem que estar treinada, né? E também, né, foi comentado, né, que é um tema sempre relevante, né, mas muitas vezes é negligenciado, né? Muitas vezes a gente deixa passar isso despercebido. Aqui, né, uma amostra, né, da aula prática, né, da gente, né, fazer o fogo lá e apagar com a utilização dos extintores. Os resultados, né, foram alcançados, porque o pessoal, né, conseguiu fazer a distinção, né, dos 3 tipos básicos de extintores, né, do uso correto dele, e que nem eu falei, né, no desenvolvimento da prática, né, se mostrou de grande valia, pois permitiu a transmissão de conhecimentos de formas eficazes, com métodos interativos de uso de escrita e a prática para fixação das informações. Né? E aqui a referência, né, as normas da BNT, né, o Brasil, Segurança lá e o INDEB. Ok, professora?
Ok, parabéns, Marcos, também, então, pela sua implementação, a todos, né, pela implementação de vocês, né? Então, aqui o Formadores o objetivo é isso, né, essa troca de experiência, esse compartilhamento, né, e vocês estarem trabalhando com essas metodologias ativas para ter esse engajamento maior dos seus alunos e também de vocês, né, com esse ensino e aprendizagem, tá? Então, contribuam lá no Jamboard, tá? E vamos indo para o encerramento da nossa reunião. Deixa eu voltar aqui. Já todos preencheram aquele avaliação lá? Faz um joinha. Sim. Tá, então aqui, né? E como foi participar dessa jornada? Então, já coloquei o formulário lá para vocês, né? Vocês já estão preenchendo. Opa. Então, aqui os agradecimentos, né? Então, nossa terceira jornada, né, de grupo de estudos, formalização terminou, né? A sua presença e participação ativa enriqueceram o nosso grupo de estudos e contribuíram muito para a aprendizagem dos nossos estudantes. Estamos com malas cheias de ideias e as experiências podem nos inspirar à criação de novos caminhos no processo de ensino e aprendizagem. Parabéns pela sua trajetória e nos vemos em 2024. Quais são as novidades aí, então, para 2024? Então, teremos ali agora temas, né? A educação em tempo integral, formação diversificada, trilhas de aprendizagem, programação, educação especial, abordagens específicas, educação para as relações étnico-raciais, educação do campo, educação profissional, coordenação de curso 1 e educação profissional, coordenação de curso 2, então são cursos distintos aí. Recursos educacionais digitais, primeiros passos, recursos educacionais digitais avançado. Então, aí são as novidades de temas aí para 2024. E agora vamos tirar nossa última foto. Quem puder abrir a câmera. Deixa eu parar meu compartilhamento. Aí. Deu. Então é isso, pessoal. Foi bom estar com vocês, conhecê-los esse ano, quem estava desde a primeira jornada, quem participou da segunda, quem nos conhecemos agora, né, na terceira jornada. Então foi bom estar com vocês e até ano que vem. Boas férias. Boas férias, um abraço a todos. Muito obrigado por tudo. Prazer a todos ter conhecido. Boa noite, boas férias, né, pessoal? Até mais. Solara, Natália, obrigado. Boa noite. Obrigada por tudo. Tchau, Obrigada, prof. Tchau, Grazi. Feliz Natal. Tchau, para vocês também. Até.